som. Glórias a Deus, amém? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão sentindo a presença de Deus nessa noite? Quantos querem continuar sentindo a presença de Deus nessa noite? Glórias a Deus. É motivo de muita alegria estar aqui. Nesse primeiro dia dessa conferência Incendiados, amém? Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas ainda nessa conferência. Eu perguntei para o nosso irmão pastor se tinha algum tema específico. Ele falou, não, deixa Deus te usar. E diferentemente do tema Incendiados, Deus hoje quer falar conosco através das águas. Você que trouxe a sua Bíblia, já abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, o verso 22. O Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Enquanto você vai achando, primeiramente eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer pela vida do nosso pastor Everton, que Deus abençoe, da pastora Cirlei, presidente, pastor Rodrigo, missionária Valesca e todo o corpo de obreiro, que Deus abençoe, amém? Para quem não me conhece, eu sou da Igreja Verdadeiro Amor de Cristo, lá no Planalto. Eu trago a saudação dos meus bispos, Bispo Ronaldo e Bispo Vera. Eles queriam estar aqui hoje, mas hoje tem campanha de oração. Ele falou, vai lá, que a gente vai interceder por vocês, amém? Receba um abraço deles, ele mandou um abraço para vocês. Está comigo também nessa noite a mulher mais linda desse lugar, a minha esposa, pastora Bruna, amém? Receba o abraço dela, juntamente está a minha filha, Manuela. Receba o abraço dela também, amém? Meus irmãos, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, Jesus me ajuda. Todos encontraram? Glória a Deus. Meus irmãos, eu sou filho de mãe pentecostal, porém eu sou mais calmo, amém? Mas enquanto eu estiver pregando, se você receber, você glorifica. Se você sentir que é para você, dá um aleluia. Se apertar, fala um eita, glória. Um ai, aleluia. Mas reage de alguma forma para eu saber que você está entendendo, amém? Também não poderia esquecer, está comigo aqui a diaconisa Mara. Levanta sua mão aí, diaconisa Mara. Diaconisa que tem nosso braço direito lá no nosso ministério. Glorifica aí, irmã. Dá um eita a glória aí. Glórias a Deus. Quem encontrou, diga amém. E o texto diz assim, 14, 22. Logo a seguir, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho. E caindo a tarde, ele ainda estava lá só. O barco, porém, já estava bem distante, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Repita comigo, andando sobre o mar. Os discípulos vendo andando sobre as águas, eles se assustaram, dizendo, é um fantasma. E eles gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus olha para Pedro e fala, vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus.
mas sentiu o vento e ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, prontamente segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento se cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, alcançaram a terra de Genezaré. Amém? Pode se assentar, aplaudir no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, que vocês possam dar alguns minutos da sua atenção. Eu quero ser bem breve e objetivo naquilo que Deus propôs no meu coração. Porém eu prometo entregar tudo o que Ele gerou. O texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido. Muitos de nós aqui já pregamos sobre ele. Muitos de nós até mesmo já ouvimos pregação sobre esse texto. É um texto bem conhecido. E o ministério de Jesus aqui na terra, ele teve uma duração de 3 anos e 6 meses. O interessante é que durante esses 3 anos e 6 meses do ministério de Jesus, a Bíblia, ela vai nos relatar uma série de 35 milagres a qual Jesus realizou. Dentre esses milagres, está esse a qual nós acabamos de ler. O interessante é que, inspirado pelo Espírito, Mateus ele escreve no seu Evangelho esse texto ao qual Jesus caminha sobre as águas. Mas o que eu acho mais interessante é que na série de 35 milagres a qual Jesus realizou, Jesus no seu ministério ele vai curar enfermos, ele vai fazer paralítico andar, ele vai fazer cego ver, ele vai acalmar tempestade. Mas o que eu acho mais lindo é que esse mesmo Cristo, com uma só palavra, Ele é capaz de fazer um milagre acontecer. Eu vou melhorar para você entender, eu já quero liberar algo do céu para você nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer, basta uma palavra para o seu milagre acontecer. Eu vou melhorar ainda mais, Cristo te trouxe aqui para te dizer, ei filho, ei filha, eu hoje libero uma palavra e o milagre está prestes a acontecer na sua vida. Eu amo que o ambiente de Cristo sempre foi um ambiente de milagre. E analisando o texto, analise comigo o versículo 22. O texto vai começar logo dizendo: e logo a seguir, Jesus ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia as multidões. O que eu acho lindo é que a Bíblia é cheia de detalhes, e o que está escrito aqui não tem nada em vão. O que eu acho lindo é que o texto começa dizendo: e logo a seguir, Jesus ordenou. E o que isso nos revela? É que tem ambiente de milagres que a gente só acessa quando Cristo nos ordena. Eu vou melhorar para você entender. Tem ambientes que a gente só pode acessar quando Cristo nos ordena. Sabe aquele ambiente que a gente tentou acessar, mas não aconteceu nada? Sabe aquele ambiente que a gente tentou entrar com as nossas próprias forças, mas nada aconteceu? Foi porque Deus não ordenou. Mas nessa noite Cristo me trouxe aqui para te dizer: ei, eu estou te ordenando hoje para você acessar um ambiente de milagre na sua vida. E o texto vai dizer que Cristo ele fala para os discípulos: eu ordeno que vocês vão, entre no barco e se afaste um pouquinho. E o que eu acho lindo é que uns versículos atrás, Cristo, ele acabou de fazer um milagre. E qual foi o milagre? Da multiplicação dos pães e dos peixes.
E o que eu acho mais lindo é que esse milagre que foi feito, foi um milagre qual foi feito em público. Muitos viram, muitos puderam contemplar. Foi ao público. Porém, Cristo ele quer fazer outro milagre. Porém, o milagre que ele quer fazer agora é no secreto. O milagre que ele quer fazer agora é só para quem ele ordenou. Eu vou melhorar para você entender nessa noite. Cristo te trouxe aqui para te dizer, talvez o milagre qual você estava esperando era em público, mas não, o milagre que eu tenho para você é no secreto. Cristo hoje está te chamando para o profundo, para viver algo maior na sua vida. O milagre da multiplicação dos pães e peixes foram grandes. Porém, Cristo ele estava falando, eu tenho algo maior reservado para você. Cristo ele fala, eu tenho algo maior. E ele dá ordem para os discípulos dizendo, entra no barco e vamos adiante para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. O 23, acompanha comigo. Despedindo as multidões, ele subiu no monte para orar, sozinho. E caindo a tarde, ele ainda estava só. E o que isso nos revela? Tem ambiente que vai ser só eu e Deus. Tem ambiente que vai ser só você e Deus. Tem ambiente a qual muitas vezes nós passamos por essa situação. Nós olhamos para a esquerda e não tem ninguém. Nós olhamos para a direita e não tem ninguém. Para trás não tem ninguém. Para frente ainda a gente continua só. Mas Cristo te trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu estou contigo. Eu estou contigo. E o texto vai continuar dizendo que caindo a tarde, Cristo ainda estava só. O 24 vai dizer, o barco, porém já estava bem distante. Porém ele estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas eu acho lindo que no 25 vai dizer, mas na quarta vigília da noite, eu vou explicar isso aqui para entender, para você entender. A primeira vigília da noite é das 6 horas às 9 horas da noite. A segunda vigília da noite é das 9 horas da noite às meia-noite. A terceira vigília da noite é das meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite é das 9 às 3 da manhã às 6 da manhã. E o texto está dizendo que Cristo só chegou à quarta vigília da noite. Eu vou melhorar. Imagina esses discípulos no meio dessa tempestade. Passa a primeira tempestade, a primeira vigília da noite e Cristo não chega. Imagina a tempestade vindo sobre esse barco, a segunda vigília da noite e Cristo ainda não chegou. Chega a terceira vigília da noite e Cristo ainda não chegou. Mas eu acho lindo é que o texto vai dizer que na quarta vigília da noite, Cristo ele chega. Eu vou melhorar para você entender nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite falando, porque ainda não aconteceu. Meu Deus, quanto tempo e ainda nada aconteceu na minha vida. Meu Deus, essa situação que eu estou passando, tem um tempo e nada aconteceu. Mas Cristo te trouxe aqui nessa noite para te dizer, hoje, eu chego à quarta vigília da noite, para trazer milagre para você. E o texto vai continuar dizendo que a quarta vigília da noite, Cristo ele chega. Só que eu acho mais lindo, pastor, é que o texto vai dizer que ele vem. Porém ele vem andando sobre as águas. Vamos prestar atenção nos detalhes. Nada que está escrito aqui é em vão. O texto fala que ele chega à quarta vigília da noite. Porém o texto vai dizer também que ele chega andando sobre as águas. Mas por que o texto deixa bem claro que ele está andando sobre as águas? Vamos lá, vou explicar para você entender.
Segundo a física, ela vai nos dizer que uma pessoa pode até caminhar sobre as águas, porém, ela tem que dar 125 passos por segundo. Ou seja, 3 vezes mais rápido do que um velocista. Ou seja, a física vai nos dizer que uma pessoa pode andar sobre as águas, porém, tem que ser correndo em uma certa velocidade. Mas eu amo Cristo e a Bíblia, que a Bíblia vai nos dizer que Cristo ele vem quebrando a lei da física. E como ele quebra a lei da física, ele vem caminhando sobre as águas. Ei, meu irmão, a física pode até dizer e falar algo sobre Cristo, mas Cristo ele chega hoje para te dizer que a física não limita o que ele pode fazer. A física ela não limita o que Cristo pode fazer. A física vai dizer que uma pessoa pode andar sobre as águas, porém correndo em uma certa velocidade. Mas Cristo ele vem quebrando a lei da física, falando: o homem pode até falar algo, mas quem determina aqui é Deus. Eu vou melhorar para você entender, e se você crê, você recebe e leva para casa. Talvez você entrou aqui nessa noite e liberaram uma palavra para você. Talvez você entrou aqui nessa noite, pessoas declararam algo sobre a sua vida, mas Cristo te trouxe aqui para te dizer: ei, o homem pode até falar, mas quem dá a última palavra é o seu Deus. E a quarta vigília da noite, Cristo vem. Porém, ele vem andando sobre as águas. No 26, os discípulos vendo ele andando sobre as águas, eles se assustaram e gritaram: é um fantasma. E eles gritaram de medo. Muitas vezes nós passamos por situações nas nossas vidas que a gente tem medo. Sabe aquela situação que a gente está passando no meio de uma tempestade e o medo toma conta do nosso coração e a gente olha e fala: não tem mais solução, não tem mais jeito, mas nada pode acontecer. E o medo toma conta do nosso coração. Porém, Jesus imediatamente disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Essa situação que você está passando, Cristo está dizendo para você hoje: tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Meu irmão, Cristo te trouxe aqui para te dizer: a situação pode até estar de vento contrário, a situação pode até, você pode até passando por um vento que você fala: meu Deus, não tem mais o que acontecer. Mas Cristo te trouxe aqui para te lembrar e falar: ei filho, sou eu, não tenha medo, eu estou contigo, eu não te abandono, eu sou o teu Deus. Eles gritaram de medo e imediatamente Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu e não tem mais. O 28 vai dizer: e respondeu Pedro: Senhor, se é tu, manda que eu vá com você sobre as águas. Senhor, se é tu, manda que eu vá com o Senhor sobre as águas. E o 29 vai dizer que Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, vem. Mas vamos analisar o texto comigo? Está acontecendo uma tempestade, o vento está balançando para lá e para cá. Pedro
reconhece a voz de Jesus e fala: Jesus, se é tu, manda que eu vá contigo sobre as águas. E Jesus, ele só libera uma palavra. E que palavra é essa? Vem. Meu irmão, nessa noite Cristo te trouxe aqui e Ele libera uma palavra para você nessa noite. Qual é? Cristo fala para você nessa noite: ei filho, vem. Cristo está te chamando hoje para viver e acessar um ambiente de milagre. Cristo te trouxe aqui para te dizer: ei, vem. E o que eu acho mais lindo é que o texto vai dizer que depois Pedro desce do barco. E Pedro, ele caminhou sobre as águas. Só que eu acho lindo é que o texto vai dizer que Pedro, ele desceu do barco. E o barco para ele era a zona de conforto dele. Para Pedro era um lugar que ele conhecia. Praticamente, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, quer viver milagre? Sai da sua zona de conforto e vem. Eu vou melhorar para você entender nessa noite. Cristo te trouxe aqui nessa noite para te dizer: tem um ambiente de milagre te esperando, porém você precisa sair da zona de conforto e acessar a palavra que eu liberei. Pedro, ele desce do barco. Pedro, ele sai da sua zona de conforto. E o texto vai dizer que Pedro, ele caminha sobre as águas. Mas vamos analisar o texto comigo? Observe que o texto não está falando que Cristo edificou uma ponte para que Pedro pudesse caminhar sobre ela. O texto não está dizendo que Cristo estabeleceu um alicerce lá do fundo do mar e fez uma passarela para Pedro passar. O texto não está dizendo que Cristo fez uma estrada dizendo: Pedro, ó, essa estrada aqui, você vai caminhar por ela. Não, não. O texto está dizendo que Jesus falou: vem. Pedro, ele pisa na água e é sustentado. Meu irmão, analisa comigo. Pedro, ele pisa no líquido. Pedro, ele não está pisando no sólido. Quando Pedro pisa, não tem nada para sustentar Pedro. Não tem algo firme. Porém, o que sustenta Pedro foi a palavra de Cristo. E qual foi a palavra? Vem. Eu vou melhorar para você entender. Observe que quando Pedro dá o primeiro passo, a palavra de Jesus foi: vem. E a palavra de Jesus sustenta o primeiro passo de Pedro. Pedro dá o segundo passo e a palavra foi: vem. E a palavra continuou sustentando o segundo passo do Pedro. Pedro dá o terceiro passo e a palavra de Cristo ainda continuou sustentando. Ei, meu irmão, Cristo te trouxe aqui para te dizer: ei filho, ei filha, se eu liberei a palavra, pode ficar tranquilo que ela vai te sustentar. Ei, meu irmão, a palavra de Cristo te sustenta. A palavra de Cristo sustenta o teu casamento. A palavra de Cristo sustenta o seu ministério. A palavra de Cristo é suficiente para te sustentar. Pedro pisa no líquido e a palavra de Cristo sustenta. E o texto vai dizer que mais uma vez a física foi quebrada. Por quê? Porque Pedro vem. Mas ele vem andando sobre as águas. Ele foi ao encontro de Jesus. Mas o 30 vai dizer: mas sentiu o vento. E ele ficou com medo. Ele sentiu o vento e ficou com medo. Mas vamos analisar. Cristo já não tinha liberado a palavra? O
Porque no meio do caminho ele ficou com medo. Analisando o texto, Pedro é eu e você. Muitas vezes Cristo nos libera uma palavra e no meio do caminho nós temos medo. Nós somos como Pedro, muitas vezes Cristo já liberou a palavra para as nossas vidas, porém a gente sente medo. Por quê? Porque a situação parece ainda estar contrária. Cristo liberou a palavra, porém está tudo ainda balançando. Cristo liberou a palavra, porém está uma tempestade tão forte que parece que o meu barco vai afundar. Cristo liberou a palavra, porém no meio do caminho as águas estão tão fortes que parece que eu vou me afogar. E o texto vai continuar dizendo: e começou a afundar o barco. E gritou: Senhor, salva-me. Ele gritou: Senhor, salva-me. O que eu acho mais lindo e que Pedro nos ensina é que aquele ambiente tinha discípulos, tinha muitas pessoas. Só que eu acho lindo que Pedro nos ensina é que ele sabia quem recorrer. Tinha muitas pessoas ali, porém Pedro sabia que a única pessoa que poderia recorrer era Cristo. E meu irmão, muitas vezes nós entramos aqui e tentamos recorrer a pessoas, tentamos recorrer até mesmo aos nossos pastores, aos nossos líderes. Porém Cristo nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: ei filho, ei filha, eu sou a pessoa a quem você tem que recorrer. Pedro ele sabia quem recorrer e falou: Senhor, salva-me. E o que eu acho mais lindo é que quando Pedro está afundando, Cristo vai, estende a sua mão e o sustenta. Preste atenção comigo. Um tempo atrás, Cristo já tinha liberado a palavra, e a palavra tinha sido suficiente para sustentar Pedro. Porém, Pedro olhou por um lado e para o outro e começou a afundar. Mas quando Pedro afunda, Cristo estende a sua mão para puxar Pedro de volta. Eu vou melhorar para você entender. Cristo te trouxe aqui nessa noite para te dizer: se a palavra que Ele liberou para você não é suficiente, Ele ainda tem mão estendida para te puxar de volta. Ei, meu irmão e minha irmã, Cristo está hoje de mão estendida para te puxar de volta. Deus está de hoje te estendendo a mão para te falar: ei, ainda eu tenho um milagre reservado para você, filho. Ainda eu tenho um milagre reservado para você, filha. Você ainda pode não ter acreditado ao que eu lancei sobre a sua vida, porém a minha mão te sustenta para viver algo novo. Tem mão de Deus estendida para você nessa noite. Tem mão de Deus estendida para você nessa noite. Me ajuda a pregar nessa noite. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, tem mão de Deus estendida para você nessa noite. E Jesus estendeu a mão prontamente e segurou, dizendo: homem de pequena fé, por que você está duvidando? E meu irmão, Cristo nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: por que você ainda duvida da palavra que eu liberei para você? Por que você está duvidando se foi eu quem liberei a palavra? E meu irmão, Cristo te trouxe aqui nessa noite para te dizer: quem liberou a palavra foi o seu Deus, não foi homem. Então pode ficar tranquilo que a palavra vai ser suficiente para te sustentar. Homem de pequena fé, por que duvidaste?
E o texto vai dizer no 32: que entrando ambos no barco, a tempestade cessou. O que eu acho mais lindo é que quando Cristo chega, Ele não acalma a tempestade. Cristo, Ele poderia muito bem chegar, acalmar a tempestade, fazer com que Pedro andasse sobre as águas em mar tranquilo, e depois voltar para o barco, e tudo está bem. Mas eu acho lindo é que Cristo permite a tempestade sobre as nossas vidas. Cristo permite o vento vir sobre as nossas vidas. Mas Cristo, Ele tem mão estendida para as nossas vidas. Quando nós estamos afundando, Cristo, Ele nos pega pela mão no meio da tempestade. Cristo anda conosco no meio da tempestade. E quando Ele chega no barco, Ele cessou a tempestade. E o que isso quer nos revelar? Que a tempestade só vai cessar nas nossas vidas quando Cristo estiver no nosso barco. A tempestade só vai cessar na minha e na sua vida quando Cristo estiver no meu e no seu barco. Pedro poderia muito bem andar sobre as águas em mar tranquilo, porém ia ser algo natural. Porém, Cristo aqui praticamente está falando: Pedro, eu não mandei você para ir para águas profundas para ter algo raso com você. Eu não mandei você para o profundo para ter algo superficial com a sua vida. Ei Pedro, o que eu queria te mostrar, tinha que ter uma tempestade, o mar tinha que estar revolto. Por quê? Porque o milagre ia ser maior. Meu irmão, Cristo te trouxe aqui nessa noite para te dizer: a tempestade que você está passando não é para a morte. A tempestade que você está passando não é para te matar. A tempestade que está passando é para mim fazer um milagre, a qual pessoas vão ver e vão falar: eu quero servir esse Deus que você serve. Eu quero esse Cristo que você serve. Eu quero servir esse Cristo a qual te sustenta. E meu irmão, você não está aqui nessa noite à toa. Se você está aqui é porque Cristo, Ele te sustentou. Você não está aqui nessa noite à toa, foi porque Cristo, Ele te sustentou. E o que eu acho lindo nesse texto e que Ele quer nos mostrar é que Cristo, Ele é suficiente para as nossas vidas. E meu irmão, Cristo, Ele é suficiente para você. Cristo, Ele é suficiente. Pedro estava envolto de discípulos, porém ele sabia que o suficiente para ele naquele momento seria Cristo. Cristo nos trouxe aqui para nos dizer: ei, meu irmão e minha irmã, talvez você está procurando uma situação em alguém, uma solução em alguém. Talvez você entrou aqui nessa noite e está procurando uma saída em algum lugar. Talvez você entrou aqui nessa noite e estava procurando uma solução em algum ambiente. Porém, Cristo te trouxe aqui para te dizer: ei, eu sou suficiente para você. E meu irmão, Cristo é suficiente para você hoje. Ele foi suficiente para você ontem, e Ele vai continuar sendo suficiente para você amanhã. Cristo, Ele é suficiente. E entrando ambos no barco, o vento cessou. E entrando ambos no barco, o vento cessou. Analisando o texto, nós podemos imaginar algumas formas a qual Pedro poderia ter voltado com Cristo. Eu imagino, e a Bíblia nos permite imaginar, eu imagino Pedro afundando, Cristo pega ele, sustenta, pega ele no colo e fala: Pedro, vem, eu sou suficiente para você. Levando até o barco.
Eu imagino Pedro voltando com Cristo, de mão dadas. Cristo falando: vem, vamos voltar para o barco. Eu imagino Cristo voltando com Pedro. Pedro com medo. Jesus dando um abraço em Pedro e falando: ei Pedro, por que você está com medo se eu estou com você? E meu irmão, Cristo te trouxe aqui para te dizer: por que você está com medo se Cristo está com você? Cristo está com você. Eles voltaram para o barco e o vento cessou. Já se coloque de pé nessa noite, que eu já estou encerrando. E o 33 vai dizer: então o que estava no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Até o momento, quem estava no barco estava falando: é um fantasma. Porém, depois que Pedro caminha sobre as águas e volta para o barco com Cristo, quem estava no barco vai falar: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Eu vou melhorar para você entender. Meu irmão, o milagre que Cristo vai fazer na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor vão ter que olhar e vão ter que reconhecer que o seu Cristo verdadeiramente é Deus. Eu vou melhorar ainda. E o texto vai dizer que os que estavam no barco adoraram. Talvez você saiu de um ambiente ao qual pessoas não adoravam a Deus. Talvez você estava em ambiente ao qual pessoas que você conhece não adoravam a Deus. Mas Cristo te trouxe aqui hoje para te dizer: o milagre que eu vou fazer na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor vão começar a adorar o Cristo que você serve. E meu irmão, além, eu quero liberar algo para você nessa noite. Você e sua casa servirá o nome do Senhor Jesus. A sua vizinhança servirá o nome do Senhor Jesus. E através do que Cristo vai fazer sobre a sua vida, eles vão olhar e vão falar: verdadeiramente esse é o Filho de Deus, e eu quero adorar esse Deus. E o texto vai dizer: e tendo passado para o outro lado, eles alcançaram a terra de Genezaré. Jesus estende sua mão e fala: Pedro, eu tenho mão estendida para você. Praticamente, Jesus estava falando para Pedro: Pedro, sabe essa situação que você está passando? Pedro, sabe essa tempestade a qual você enfrentou? Pedro, sabe esses dias que você passa angustiado? Pedro, sabe esses dias que você passa que não tem nem vontade de levantar da cama? Que o desespero bate? Sabe esses dias que a gente nem sequer tem lágrimas para orar? Ou melhor, palavras, só saem lágrimas. Tem dia que a gente chega no nosso travesseiro e só chora. Tem dia que a gente chega em ambientes a qual a gente olha e fala: meu Deus, nada pode acontecer. Porém, assim como Cristo falou para Pedro, basicamente, Cristo estava falando: Pedro, eu estou contigo. Meu irmão, Cristo te trouxe aqui nessa noite para te dizer que essa situação que você está passando, Ele está com você. Ele tem contemplado o seu choro, Ele tem contemplado as suas lágrimas,
Ele tem contemplado as suas orações. Ele tem contemplado os seus dias difíceis. Ele tem contemplado as suas provações. Ele tem contemplado até mesmo o que pessoas liberaram para você, falando que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que não ia ter mais jeito, que nem o homem não poderia fazer nada, mas porém, eles não sabiam e não sabem que quem dá a última palavra é Deus. Meu irmão, hoje você pode até ter entrado aqui com uma sentença sobre a sua vida, mas Cristo te trouxe aqui para te dizer que Ele está quebrando sentença do homem. A física não limita o que Cristo vai fazer. O ambiente não limita o que Cristo vai fazer. Eu vou melhorar para você entender. O ambiente a qual você está não vai limitar o que Cristo vai fazer na sua vida. O local qual você está não vai limitar o que Cristo vai fazer na sua vida. As pessoas qual estão no seu redor não vai limitar o que Cristo tem e vai fazer sobre a sua vida. Por quê? Porque o que Cristo tem para as nossas vidas, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nem chegou no nosso coração. É isso que Cristo tem reservado para mim e para você nessa noite. Curve sua cabeça nessa noite, eu quero orar com você. Pai, primeiramente nós queremos, Pai, te agradecer. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, nós estamos aqui, te agradecemos, Pai, te agradecendo, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que a sua palavra é suficiente para nos sustentar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer e nos alertar que a sua palavra sempre nos sustentou, que a sua palavra sempre vai nos sustentar, que a sua palavra sempre vai continuar nos sustentando. Nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, porque mesmo não, Pai, muitas vezes não acreditando na sua palavra, a tua palavra diz, e é muito bem clara, dizendo que a sua palavra não for suficiente. O Senhor ainda tem mão estendida para nos sustentar. Pai, eu peço nessa noite, Pai, que o Senhor, Pai, venha sustentando os nossos irmãos, Pai, com a tua palavra. Eu peço, Pai, nessa noite, Pai, que a tua palavra que o Senhor liberou, Pai, venha continuar sustentando. E que se a palavra não for suficiente, Pai, que se no momento, Pai, do medo, os nossos irmãos, Pai, até mesmo, Pai, forem afundar, eu peço, Pai, que o Senhor estenda suas mãos, Pai, para puxar, Pai, os teus filhos de volta, Pai, para viver o milagre. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque, Pai, o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que o que o homem fala não limita o que o Cristo pode fazer. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, nos trouxe aqui para nos dizer que a sentença que o homem dá não é comparada à sentença que o Senhor já liberou do céu para as nossas vidas. Pai, nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que o Senhor é suficiente para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer, Pai, que mesmo nós tentando procurar, Pai, soluções e saídas em outros lugares, nós só vamos conseguir, Pai, encontrar um lugar em Ti. Nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua palavra vai nos dizer que, mediante ao que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, muitas pessoas a qual estão no nosso redor vão adorar ao Deus que nós servimos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, nesse primeiro dia, Pai, dessa conferência, Pai, incendiados, para nos alertar e nos falar que não tem como nós sermos incendiados se Cristo não for suficiente para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos sustentando. E obrigado, Pai, porque o Senhor ainda vai continuar a nos sustentar.
Você que crê e recebe essa palavra nessa noite, aplauda o nome do Senhor Jesus. Se você tem motivo para glorificar, glorifique. Se você tem motivo para agradecer, agradeça. Meu irmão, Cristo te trouxe aqui para te dizer que tem ambientes a qual você só pode acessar quando Ele ordena. E nessa noite Cristo ordena para você: vem, tem ambiente de milagre te esperando. Cristo te trouxe aqui para te dizer que Ele é suficiente na sua vida. Cristo te trouxe aqui para te dizer que a palavra que Ele libera para a sua vida, ela é suficiente para te sustentar. Meu irmão, quando vir um dia difícil, se lembra da palavra que Jesus liberou, porque você vai passar pelos dias difíceis sabendo que Jesus é quem te sustenta. Quando vir a tempestade, lembra da palavra que Jesus liberou, porque você vai saber que o dono da tempestade ainda continua sendo Ele. Quando o barco começar a balançar, convida Cristo para o barco, porque você sabe que Ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle dessa situação. Amém? Desde já, agradeço a minha oportunidade. Amém? Aplaudo o nome do Senhor Jesus. Vamos receber o nosso pastor Everton. Amém?